E hoje a nossa aula é sobre advérbios. Estamos chegando ao fim da nossa série de aulas sobre classes gramaticais, sobre classe de palavras. Passamos pelas 10 classes e hoje é a última classe, os advérbios. Olha, uma classe de palavras que você não pode subestimar, porque ela tem muita importância na construção da coesão e da semântica textual. O que é isso? Dar sentido às palavras, sentido ao texto. É fundamental para entender um texto conhecer o advérbio. Para começar, a gente vai diferenciar o advérbio das outras classes. Lembra, lá na nossa aula de semântica, na nossa aula de substantivo, nas nossas aulas iniciais, nós comentamos sobre as classes de palavras que fazem parte das classes variáveis e das classes não variáveis. E chegamos ao advérbio, que é uma classe invariável. O que é isso? Ela não varia em gênero, número, em nada. Em nada, nada, nada. E o advérbio, ele vai mudar o sentido e acompanhar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Parece complicado, mas a gente vai resolver uma série de questões aqui que você vai perceber que vai ficar muito tranquilo. Mas a natureza do advérbio é a invariabilidade. Ele não varia. Se eu disser, por exemplo, assim, elas falam baixo. Opa, eu vou mudar o elas por eles. Eles falam baixo. Olha só, eu mudei o sujeito e o baixo, o modo como a pessoa fala, o advérbio não modifica. Então, se não houve modificação, é um advérbio. Agora, a gente vai ver que existem vários advérbios, não precisa decorar todos. Advérbios é uma classe de palavras que você não decora, você entende. Vou reduzir a minha imagem aqui para mostrar para vocês mais ou menos alguns advérbios que a gente tem que precisamos conhecer. Ó. Advérbios de circunstância, de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de negação, de afirmação. E aqui tem algumas aplicações. Ó. De tempo, ontem, hoje, cedo, amanhã, nunca. Ele chegou cedo. É um advérbio de tempo. De lugar, aqui, lá, perto, longe. Eu não vou ler todos para não ficar cansativo. E também não é interessante você tentar decorar. É só entender o sentido. O advérbio vai mudar o sentido de um verbo, de um adjetivo e de um outro advérbio. Se você entender isso, mais da metade dos nossos problemas já estão resolvidos quando a questão cobrar advérbios. Então vamos à primeira questãozinha. Deixa eu só mudar aqui minha foto para ficar no canto e não atrapalhar. Treinar com exercícios é a melhor forma de treinar para a gente entender um assunto. Vamos lá. Na questão número 1, na frase, os alunos falavam alto durante o intervalo, a palavra em destaque é. E aí, o que é alto? Os alunos aqui falavam. Falar é um verbo. O sujeito aqui são os alunos. Os alunos no plural concorda com o verbo falar no plural. Os alunos falavam. Se eu disser só os alunos falavam durante o intervalo, tirando a palavra alto, eu mantenho o sentido. Os alunos falavam durante o intervalo. Só que eu usei uma palavra para intensificar o verbo falar. Falavam alto, falavam baixo. Eu mudei o sentido, eu intensifiquei o sentido de falavam. Então, que classe de palavras é alto aqui? Qual é a classe de palavra que muda o sentido de um verbo? De um verbo, de um adjetivo e de um outro substantivo, de um outro advérbio. Letra A. Alto aqui é adjetivo, pois caracteriza o modo dos alunos. Alto se refere a falar ou a característica dos alunos. Os alunos eram altos ou eles falavam alto? Então a letra A não parece adequada. A letra B. Um advérbio, pois modifica o verbo falar, sendo invariável. Vamos ver se é invariável? Vamos trocar os alunos pelas alunas. As alunas falavam alto. Olha só. Eu mudei o sujeito, mas não mudou a palavra alto. A aluna falava alto.
O aluno falava alto. Percebe como alto não muda? Letra C. Um substantivo, pois nomeia o volume da voz? Nada a ver, né? D. Um pronome, pois acompanha o sujeito. Não acompanha o sujeito, isso não tem nada a ver. Nem essa explicação de pronome que acompanha o sujeito faz nenhum sentido. Então, na questão número 1, alto é um advérbio, pois ele modifica o verbo falar, sendo invariável. Perceberam que a gente mudou o sujeito, mudou a forma verbal e alto permaneceu? Se permaneceu, concordando. Se permaneceu, é advérbio. Se mudasse, seria um adjetivo. Então, vamos para a questão número 2. Qual das alternativas apresenta um advérbio de intensidade modificando um adjetivo? Lembra que o advérbio modifica verbo, adjetivo e outro advérbio. Então, pausa o vídeo, tenta responder, que já veio o gabarito. Bom, ele correu muito rápido. Ele, sujeito, correu, verbo, rápido. Esse muito está mudando, modificando um adjetivo? Esse muito está modificando um adjetivo? Será adjetivo, advérbio e um verbo? P. O dia estava bastante chuvoso. O dia estava bastante chuvoso. O dia, substantivo, sujeito, estava, verbo, bastante chuvoso. O que é chuvoso? Que classe de palavra é chuvoso? O dia estava claro, o dia estava escuro, o dia estava ensolarado, o dia estava chuvoso. Será que achamos nossa resposta? Vamos para a letra C. Jamais aceitaremos as condições. Jamais aceitaremos as condições. Aqui tem advérbio, jamais. Jamais é advérbio de intensidade. Jamais advérbio de intensidade. Jamais eu tenho um adjetivo aqui. Não parece adequado, né? Talvez ele chegue hoje. Talvez é um advérbio de intensidade ou de dúvida. Então a questão a mais adequada aqui é a letra B. O dia estava bastante chuvoso. Eu tenho um advérbio de intensidade aqui, bastante, modificando o adjetivo chuvoso. É muito tranquilo. Só fazer exercício, repetir, que você começa a perceber que não precisa decorar nada. Você consegue entender o advérbio só através de questões. Questão número 3. Identifique a frase em que o termo sublinhado é uma locução adverbial de lugar. Ele saiu às pressas. Às pressas aqui, com crase, é uma locução. Mas é uma locução de lugar ou é uma locução de modo? De maneira. É a maneira como a pessoa saiu. Às pressas. Então aqui eu não tenho uma locução adverbial de lugar. Tem uma locução adverbial de modo. Foi o modo como ela saiu. De vez em quando, ele aparece por aqui. De vez em quando, é uma locução adverbial de lugar? Não, né? Não tem muito a ver com lugar, mas com tempo aqui, de vez em quando. Letra C. Ficamos à vontade na reunião. À vontade aqui é uma locução adverbial de modo. O modo como você ficou. Fiquei à vontade, fiquei relaxado. É uma locução adverbial de modo. Não é locução adverbial de lugar. Letra D. O carro parou à esquerda da entrada principal. Olha só, à esquerda, à direita, à frente. Aqui eu tenho uma locução adverbial de lugar. Letra D. Tranquilo? Sempre pausa o vídeo, tenta responder sozinho para ver se está conseguindo compreender. À medida que a gente vai explicando, você começa a compreender e perceber que advérbios é uma classe de palavras tranquilo para entender. Não precisa se preocupar, que é matéria paga, matéria tranquila. Vamos lá, questão número 4. As jogadoras estavam meio cansadas após a partida. As jogadoras estavam meio cansadas após a partida. Por que a palavra meio
não foi para o feminino. Opa, eu estou falando de jogadoras. Eu estou falando de jogadoras no feminino. E a palavra meio está no masculino. Por que as jogadoras não estavam meia cansadas? Por quê? Porque meio significa, nessa frase, um pouco. O modo como elas estavam. Elas estavam um pouco cansadas. Elas não estavam metade cansadas. Elas estavam um pouco. Então o advérbio aí não varia. Lembra que o advérbio não varia? Então meia só existe se for numeral. Metade de alguma coisa. Ou o substantivo, aquela meia que você calça. Como advérbio é invariável. Então vamos lá. Número 4, letra A. Por que é um numeral fracionário? Opa, as jogadoras estavam meio cansadas. Meio aqui é um numeral? Não é, né? Metade dos jogadores estava cansado? Não faz sentido. Letra B. Porque concorda com o sujeito implícito? Não, o sujeito aqui tá simples e exposto aqui. Ó. As jogadoras estavam. O sujeito aqui são as jogadoras. Não tem nada implícito aqui não, está explícito. Letra C. Porque é um advérbio de intensidade e significa um pouco. Deixa eu diminuir minha imagem aqui. Porque significa. Porque é um advérbio de intensidade e significa um pouco. E é invariável. Exatamente aqui está a nossa resposta da número 4, a letra C. Porque é um advérbio de intensidade, meio cansado. Significa um pouco e é invariável. Letra D, porque houve um erro de digitação proposital, provavelmente essa aí colocaram porque não tinha mais o que colocar. Colocaram qualquer coisa na alternativa 4, que não nos ajuda em nada. 5, pausa o vídeo e tenta responder, para a gente poder ter essa dinâmica de estudos. Importante que você responda, importante que você participe aí na sua casa, para você poder compreender o assunto, né? Responder, tentar fazer, se forçar a entender é a melhor forma de aprender do que só ficar assistindo passivamente. Número 5. Em qual alternativa o advérbio modifica outro advérbio? Vou repetir de novo. O advérbio modifica o verbo, um adjetivo e outro advérbio. Vou repetir várias vezes para ficar claro isso. Então, a número 5 quer saber em qual alternativa o advérbio modifica outro advérbio. Agora a gente vai ter que entender o que é advérbio. A gente analisa a frase, tenta ver as palavras e ver a qual classe ela pertence. É a melhor forma de você descobrir onde está o advérbio. Vou começar pela letra A. Eles moram muito longe. Cadê o advérbio modificando aqui? Eles moram, sujeito, morar, verbo, muito, advérbio, longe, outro advérbio e cidade, substantivo. E agora? Eu vou tirar esse muito. Eles moram longe da cidade. Opa, eu tenho uma frase com sentido. Se eu colocar o muito, eu vou dizer eles moram muito longe. Olha como esse advérbio de intensidade está modificando o advérbio de lugar, longe. Então a resposta aqui é a letra A mesmo. A questão já apagou fácil a resposta, né? Letra B. Ele é uma pessoa muito calma. Ela é uma pessoa muito calma. Calma é adjetivo? Calma é adjetivo. Então não faz sentido aqui porque está pedindo um advérbio. A frase está correta, é um advérbio, mas não está modificando um advérbio, está modificando um adjetivo. O professor explicou o conteúdo calmamente. Aqui é advérbio de modo, calmamente. Não voltaremos para aquele lugar. Aqui a gente tem não voltaremos, verbo para aquele lugar. Também não tem nada a ver isso aqui. Letra A é a nossa resposta, foi muito tranquilo de perceber logo cedo. 6, pausa o vídeo e tenta responder. Na frase, certamente ele virá, a palavra destacada expressa uma circunstância de. Aqui, a questão quer saber advérbio de circunstância. Dúvida, modo, afirmação, tempo, o que você acha que é? Advérbios como certamente, sim, efetivamente, reforçam a ideia de fato.
reforçam a ideia de fato. Então, certamente ele virá. Se eu estou falando que certamente ele virá, isso é uma dúvida? Não. Então eu já risco a letra A. Certamente ele virá é de modo? Ele virá certamente? Como é certamente? Não faz sentido. Então, letra B também está riscado do mapa aí. Fulano vem? Certamente que ele virá. É uma afirmação. Resposta aqui da número 6, letra C. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Número 7. Número 7, o ônibus chegou cedo. Se passarmos a frase para o plural, o termo sublinhado, e agora? Vamos tentar passar para o plural aqui. Os ônibus chegaram cedo. Se passarmos para o plural, a palavra cedo aqui não vai mudar. Então, se eu passar para... Qual é a alternativa? Letra A. Muda para cedos? Os ônibus chegaram cedos? Não tem sentido. Cedo aqui é invariável. Então, já sei que é um advérbio. Letra B. Permanece invariável por ser advérbio. Essa é a nossa resposta. Letra C. Muda para cedas? Sedas não tem sentido. Sedas é um substantivo, né? A seda. Mas nesse caso aqui é com C, não é nada aqui. Não é nada, não muda para nada aqui. Letra D. Transforma-se em adjetivo? Nada a ver, né? Nada a ver. Advérbio, invariável. Permanece invariável por ser um advérbio. Então, lembre-se de fazer a substituição para poder trocar e identificar se é um advérbio, se é um adjetivo. Número 8. Qual o valor semântico da locução adverbial ele estuda com dedicação? Com dedicação. Como é a forma que ele estuda? Displicente, atento, com dedicação. Qual é o valor semântico? Aquilo que a gente falou lá no primeiro momento da aula. Valor semântico. Eu preciso entender locução adverbial, preciso entender advérbio para saber valor semântico. Com dedicação vai equivaler aí ao advérbio de dedicação, dedicadamente. Ele estuda dedicadamente. Dedicadamente é o advérbio, com dedicação é a locução adverbial. Que indica o quê? Indica a maneira como o cidadão aí estuda, ou a cidadã estuda. Então, número 8, de companhia, com dedicação é companhia? Não. É instrumento? Não. É modo. O modo como ele estuda é com dedicação. É dedicadamente. Número 9, está acabando. Vamos até 10. Em qual frase o advérbio expressa dúvida? Advérbio de dúvida. Ele mora ali. Ele, sujeito. Mora, verbo. Ali, advérbio de lugar. Nada a ver com dúvida. Quiçá tenhamos sorte hoje. Vamos passar a letra B. Realmente não sei o que houve. Realmente não sei o que houve. O não sei o que houve parece dúvida, mas não é. O não aqui é advérbio de negação, não é de dúvida. Letra D. Falou mal de todos. Falou mal de todos. Eu posso não saber qual é a classificação do advérbio aqui, do mal. Mas é a maneira. Mas a única coisa que eu sei é que não é dúvida. Se a pessoa fala assim, falou mal de todos, ele está afirmando que falou mal. Não está com dúvida se falou mal ou não. Já a letra B, o quiçá é um sinônimo de talvez ou de provavelmente. Quando eu uso talvez, você vem à aula hoje? Quiçá eu vá. Talvez eu vá. Provavelmente eu vou. Isso indica o quê? Incerteza. Indica dúvida. Então, na número 9, a resposta é a letra B. Bem fácil, bem tranquilo. Apesar de quiçá ser um advérbio aí que não é tão usual mais, né? A gente usa talvez, outras formas para indicar dúvida, mas quiçá já não se usa tanto, né? A não ser que você pegue um livro do século XX, do século XIX, talvez seja mais recorrente lá. Número 10, nossa última questão. A palavra bastante é um advérbio em.
Agora eu quero saber onde a palavra bastante é um advérbio. Ele tem bastante dinheiro. Ele tem dinheiro. Só que ele não tem dinheiro, ele tem bastante dinheiro. Então, bastante aqui vai acompanhar o quê? Um substantivo. Advérbio modifica substantivo? Não, modifica adjetivo, verbo e outro advérbio. Então aqui, bastante não é advérbio. Letra B. Havia bastantes... Nossa, dá até agonia de ler. Bastantes pessoas na festa. Havia bastante pessoas na festa. Pessoas é o quê? Havia pessoas na festa. Pessoas é substantivo. Advérbio não modifica substantivo. Letra B está equivocada aqui. Para ser advérbio, bastante deve ser invariável e equivaler a muito. Muito. Onde que eu posso substituir por muito? Percebam. Nas opções que a gente está vendo aqui, os substantivos vão até para o plural. Então, se foi para o plural, variou, não pode ser advérbio. Eles estudaram muito para o teste. Opa! Ela estudou bastante para o teste. Olha como aqui na C não varia. Vamos para a letra D. Comprei bastantes livros. Concordou aqui com livro, substantivo. Também não é advérbio. Então a única aqui que não varia e que eu posso substituir por muito, por intensidade, é a letra C. Beleza? Bem tranquilinho. Refaçam as questões. Tenta fazer sozinho, tenta lembrar das regras, das locuções adverbiais, das substituições, diferenciar um advérbio de um adjetivo. Advérbio é invariável, adjetivo varia. Fizer essa regra, já consegue responder a maioria das questões. É isso aí, bons estudos. Se inscreva aqui no canal se você gosta de responder questões, se você gosta de estudar a língua portuguesa através das questões, que para mim é a melhor maneira de aprender.